fechamos aqui com os sarrafos na lateral, o ideal é fazer a fumaça na frente do ovado, dentro da colmeia. Que vai abrir agora, no caso. Isso, ó. A fumaça, gente, ela não é feita fora da colmeia, ela precisa ser feita lá dentro. E se o lugar tá um pouco com mais mato, alguma coisa, sempre façam fumaça no chão, assim, porque se tiver alguma coisa já espanta. A gente tem que tomar esse cuidado. Vocês podem ver que com a fumaça, ó o barulhinho lá dentro, ó. Já começaram a se comunicar dizendo, vamos ter interrupção. Como eu disse ali na frente, nós não vamos fazer nenhum manejo diferente do que era fechar. Mas para ter uma noção, uma experiência de como está a colmeia formada aqui dentro, a gente vai estar fazendo uma abertura para o pessoal acompanhar. Mas não se faz manejo desnecessário, e principalmente nessa época com essa temperatura, em relação a abrir uma colmeia, tá, pessoal? Vamos lá? Deixa eu ficar aqui atrás, sempre atrás do ovado, né, pra gente poder liberar a linha de frente do seu Garibaldi. Sempre na lateral. A linha de frente da abelha, gente, tem que permanecer, que é a linha de orientação dela, por onde ela sai e por onde ela entra. Se a gente ficar aqui na frente, ela vai chegar e vai estacionar no nosso macacão. Tá ok? Então sempre o manejo é feito com 2 pessoas, nunca ninguém sozinho num apiário, sempre com 2. Eu falo isso pro seu Brás, Daniel, Rafael, Adin, Hilário, Thelma, a Isabel, já falei isso, a Rafa sempre está acompanhando lá nós, e sempre quem está às vezes comigo é a Mila fumegando, né? Alguém tem que trabalhar. Olha, quando a gente abre, só um pouquinho, não faz fumaça ainda não. Fumaça só na hora que a pessoa pede. Quando a gente abre uma colmeia que fez fumaça embaixo ali no ovado, fumegou embaixo, a gente dá uma verificada para ver se a rainha não está na tampa, tá, gente? Olhamos aqui, não verificamos a rainha. Olha para você ver que eu falei que talvez não seria o momento de trocar a tampa, porque está bem propolizado, ó. Ela já sabe aonde está fechadinho. Deixa ela aqui na frente para elas poderem ir voltando para a casinha se quiserem, tá? E olha, aqui a gente tem, agora vem a fumaça. Só em cima. Aqui tá bem armazenado com mel, ó. Elas estão com bastante alimentação, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? Esse mel nós vamos retirar? Não. É para as abelhas que estão trabalhando, que estão nos dando própolis, gente. Vocês podem perceber que tem um pouquinho de fava a menos aqui, porque, ó, 2, 4, 6, 8, porque a intenção é deixar eles bem gordos mesmo, para elas poderem estar passando aqui toda a temporada e poder se alimentar e alimentar as crias. Olha que coisa linda. Olha como as abelhas estão gordinhas, brilhosas, ó. Estão sadias, tá? Olha aí, ó. Tem que deixar alimento para as abelhas, gente. A abelha é que nem a gente. Começa o estômago roncar aí, se não alimentar, a pressão cai. Principalmente para própolis, né? Exatamente, bem lembrado aí pelo Rafael. Quando você trabalha com própolis, você tem que deixar alimentação para a abelha. Não tem como assim não ser, tá? Precisa deixar alimentação para a abelha. A gente põe uma cerinha aqui na frente, se elas precisarem pegar, elas pegam. Colhe própolis, então não dá para ter os 2 processos ao mesmo tempo? Jamais. Por exemplo, não. Ficar um espaço aí para mel, para colheita de mel e não. O que você pode ter dentro do teu apiário é o seguinte, você tem lá 32 colmeias no momento. Sim. Você pode destinar metade para mel, metade para própolis. Aí cada uma é formada de uma forma. Porque se você tirar todo o mel, ela não vai propolizar. Ela não tem o que proteger. Para produzir mel, nós trabalharemos aqui com umas 4 a 5 melgueiras dessa, tá? E aí as abelhas em média... lá no sítio depois. Oi? Lá no sítio depois para mostrar. As abelhas em média, as nossas abelhas melhoradas, elas produzem de 70 a 80 quilos de mel por colmeia. Tá? Nesse esquema mesmo, gente, ó. Ó, gente, com um detalhe, tá?
Aqui a gente ainda nem entrou com alimentação. Nós vamos entrar com alimentação agora. E na safra, como a gente vai querer que elas vão estar bem buscando alimento, a gente vai entrar com alimentação energética e proteica. Tá ok? Eu não conseguia falar. Rafa tem uma pergunta. Fala, Rafa. Ó. Pode colocar, então, no caso, Chile, mais uma melgueira para coletar o próprio? Pode não, nós vamos fazê-lo. Por quê que pode ser colocado? Eu tenho uma família ampla. Olha isso aqui, gente. Nossa, gente. Aí fala se a gente trabalhando com 8 quadros, a gente consegue ou não consegue aí uma média de 80 quilos. Consegue. Cara, olha, só peso. Alguém tem uma noção de peso? Eu acho que aqui tem quase uns 4 quilos de mel. Tá muito pesado. Né? Quem quer? Vai passando aí para as pessoas. Se alguém quiser arriscar, pode arriscar. Chile, falando das abelhas, aqui tá com 2 anos aqui, né? 2 anos. Na verdade não, se a gente for parar para pensar, nós plantamos o alecrim do campo, temos que dar uma olhada naquela data lá e É que a gente pulou a pandemia. Tá 1 ano e meio, tá? Você lembra que você veio, nós estávamos com o terreno vazio, estávamos plantando o alecrim, né? E agora nós já estamos, eu tenho isso tudo no papel, depois num bate-papo a gente pode estar voltando a informar. As 2 melgueiras. Vai passando rapidinho pro pessoal, pra gente poder já abrir a melgueira de baixo. Vamos abrir a de baixo. Ó, vocês percebem, só uma informação aí, ô Carlos. Vocês percebem o tanto de tempo que nós estamos aqui, quantas vezes nós fizemos fumaça para elas não virem na gente, ó. E pouquíssimas nem estão vindo no nosso macacão, ok? É verdade. Vamos, gente, vamos passando rapidinho o que tem que fazer aqui. A gente não pode ficar muito tempo com as caixas abertas. Alguém mais quer ver? Trocar isso aí? Vamos trocar nisso. Cadê o fogo? Coloca aqui pra gente poder. Espera um pouquinho. Não vou tampar agora. Não, para jogar. Aqui. Agora a gente vai abrir aqui, ó. Sempre largando A gente sabe que tá pesado, né? Não, só tô dando uma desgrudadinha. O bom desse suporte é isso, né, Pode colocar aí, Chile? Você não precisa pôr no chão, né? Exatamente, olha a facilidade, tá, gente? Chile, uma conferência aqui, que nem você tá vendo, está saudável ou não? Em quanto tempo seria aconselhado assim? Olha, para própolis, do jeito que tá nessa formação nossa aqui, não há necessidade de ficar abrindo a colmeia, tá? Por quê? A gente já sabendo que elas estão bem aqui organizadas, e qual que é o resultado? Qual que é a nossa resposta? É o trabalho que elas estão nos entregando, é o resultado, é a coleta do própolis. Se eu tô vendo que tá tudo certinho, tudo em andamento, show de bola, eu não preciso ficar abrindo a colmeia de quanto em quanto tempo. Eu tenho só que ir mantendo aqui, coletando, tirando o coletor, colocando novos coletores, elas vão enchendo, vão nos dando a resposta. As abelhas conversam com a gente. Se você vê que não está tendo puxada, alguma coisa lá dentro está ocorrendo, aí eu vou verificar o que possa ser. O movimento delas, não está entrando pólen, ou então está entrando muito pólen, alguma coisa de errado está lá dentro, não está tendo saída de pólen, você vê às vezes alguns furidiozinhos querendo ali entrar também, alguma coisa de errado está ocorrendo. Carlos, são muitas informações em relação a manejo, que é só na prática, só desenvolvendo ali a prática mesmo para poder se orientar, e as pessoas que estão treinando e já estão com a apicultura em andamento, pode responder isso, é só manejando, não tem outro jeito, tá? Então aqui, nós vamos fazer o seguinte. Oi? Aqui ela tá tudo com mel, tá, gente? Elas já estão na parte de coletação, só estão coletando mel por enquanto. Sim, com essa lupa é difícil, mas ela é grossa, né? Isso é um enxame, é uma colmeia, um enxame
de abelhas formadas para próprios, quadros novos, cera nova, tudo aí nas condições para se ter a resposta que ela nos dá, para se dar a fechada dos coletores inteligentes, tá bom? Se deu uma boa condição. Aqui falando no caso aqui da africana, aqui no caso, você percebe assim, tem poucas, né? Não tô vendo quase nenhum. Então, nós já estamos no processo, como eu falei para você, no processo de desafricanização, tá, Carlos? E já foi feito esse trabalho, pode fumaciar, sempre quando começa assim um agito maior, porque elas defendem o lar delas, gente. Elas estão com mel, elas estão com um trabalho em andamento, então automaticamente elas vão defender isso, tá? Já está um trabalho bem melhorado. Olha, aqui é o quadro de cria, geralmente no meio vem os quadros de cria. Conforme eu falei, a gente não vai ficar abrindo muito, vamos abrir esse aqui para o pessoal ver, ó. Olha para vocês verem, ó. Temos aqui pólen, temos aqui crias abertas, temos aqui crias fechadas, já pulpas vindo, tá? Mel na parte de cima, pólen já nas laterais, praticamente um quadro, e já vou guardar aqui por conta da friagem de fora, porque para elas a temperatura acaba sendo fria por conta das crias e larvas que estão em aberto ali. Então os quadros aqui, esses quadros aqui praticamente do meio da colmeia, eles estão todos em formas de cria, nascentes, ovos sendo colocados, crias abertas, crias fechadas. Esse é o formato de uma colmeia para uma superprodução. Nós temos aqui um enxame forte de abelhas. Nós estamos agora aqui já com algum tempo eles abertos. Elas se agitaram um pouquinho no começo da filmagem aí, que nós fomos mexer nas melgueiras, mas pode perceber, tem alguma abelha vindo atacar a gente? Não. Ou se defender da gente? Não. Tá? Seu Brás, quando a gente abre as suas colmeias lá que são africanas, como é que funciona? Ixi, ela vai tudo pra cima. Na dúvida se fumega ou se corre. Aí, Foi tudo assim, ó, mas é muito. Eu fui na africana e a diferença é gigante. Eu tava aqui, um negócio assim, fechado. No chapéu, nas costas. Elas olha, atacam mesmo. se você tiver o interesse de manejar, depois que você maneja a abelha europeia, mansa, que o pessoal aí, os grandes apicultores às vezes falam que são doentes, eu quero deixar registrado aqui perto de vocês que sempre ouvem a minha fala, e a minha fala é a mesma, e fica o meu registro. Eu quero trabalhar com abelhas doentes pro resto da minha vida. O resto da minha vida. E tomem cuidado com pessoas que lançam aí fórmulas de ganhar dinheiro com abelha na internet, gente. É trabalhoso. Tem dificuldade, você tem que ficar atenta, principalmente as africanizadas, elas enxameiam muito rápido. A pessoa compra lá 30, 40 colmeias achando que vai tirar lá 100, 200 mil lá num ano, não consegue. É muito meticuloso, você tem que manejar, todos os dias no apiário, hora fazendo um manejo, hora fazendo outro, não é só colocar lá e largar não. Exige muita dedicação. Dedicação, essa é a palavra. Mas Carlos, se quiser aprender, a gente está à disposição para ensinar e depois você não vai querer mais saber de outra abelha na sua vida. Deu para entender aqui, gente? Ó, até o manejo, a gente não mata a abelha, ó. Você consegue colocá-la no lugar, não está atacando a gente, não está vindo na mão. Olha lá o manejo que a gente se fala, ó, não mata. Tá com uma fumacinha aqui, né? Uma fumacinha só para elas descerem. Você viu? Quase a gente não se afoga com a fumaça. Correto? Ó. E deixando a linha de frente delas, ó, dá uma fumacedinha aí atrás, ô Daniel. E uma para cima, pronto. As abelhas já estão entrando para sua casa, para o seu trabalho, para a sua missão, para a sua função. E já vai estar aí tudo belezinha. Alguma pergunta? Ô Shirley,
Nessa época do inverno, a gente tem o fundo, ele tem 2 posições, né? Isso. Vai ter que trocar, toda vez que começar o inverno rigoroso, tem que trocar? Eu aconselharia não. É só fechar. É só usar o redutor de ovado. Porque se ele tem 2 entradas, 2 posições... Isso, o não redutor é pro de inverno. ovado aqui para nós no Brasil é o suficiente, porque às vezes a gente tem que ficar até de olho. O clima tá meio que destemperado. Começa a fazer muito calor, você tem que ir lá até dar Aí- uma virada no ovado. Então eu não aconselho, pelo menos, gente, eu tô falando aqui na nossa região, tá? Sheila, Eu não tô falando com a região do sul ou outras regiões que eu não conheça. Aqui na nossa região, que a temperatura média é 24 graus, né? Cai às vezes para 14, 13, dificilmente chega a 7. A gente não precisa virar o fundo. Vai se chegar a você 7 uma virar- vez ou outra ou nunca, talvez. Isso. mas se você virar também, você não consegue alimentar. O alimentador não Tem essa o questão alimentador, também. a questão também. Aí teria que trabalhar com o alimento interno e não com o alimentador externo. Beleza? Mas eu prefiro o alimentador externo, que é fácil você ver, visualizar. Se elas estão puxando ou não. Isso. Perfeito. Perfeito. Percebem, gente, a diferença? De abelhas já melhoradas. Nós vamos trocar essa rainha. Já vai chegar em setembro, nós vamos colocar Leva uma essa lá pra rainha. mim que já tá boa. Essa aqui dá pra Caucas- conversar. Pode levar essa lá pra casa. Vamos colocar uma rainha caucasiana. Dá pra você Carlos, mexer. uma outra coisa. O calcário, ó pessoal, olha só que interessante, Vai vir ó. agora uma calqueriana, né? Olha só que interessante aqui, ó. O calcário com o sal colocado na frente do ovado, ele facilita para a gente ver algumas situações que ocorrem numa colmeia, tá? Se tem formiga andando, se tem abelha morta e teve algum ataque. Olha só que interessante. Então a gente consegue fazer essa leitura também. É uma ajuda que nos dá em relação a saber e a entender. Por isso que a gente não precisa ficar abrindo a colmeia sempre, Carlos, porque a gente tem toda essa informação já a nosso dispor. Ok? Oi, a dona Isabel fazendo uma pergunta. Eu vou ter que pôr o calcário e o sal agora nas minhas. Eu não sei a proporção. Rafael? Então, você pode colocar 2 num saco, o saco é 20 quilos, né? Isso. Coloca 2 quilos de sal. Num saco de calcário para Isso, 2 quilos de sal. Ah, tá. E assim, as abelhas, você pode, eu já parei para observar, as guardiãs, ela fica olhando ali se vem formiga. Então, quanto mais limpo tiver, melhor é para ela ir lá e espantar a formiga também. A gente fala assim, poderia ser areia ou não? Tem uma finalidade no sal com calcário. Sim, o cal é bem melhor porque ele já vai grudar, por exemplo, vir sapo, cobra, essas coisas, ela vai grudar com sal e queima a pele, né? O sal ele já queima a pele, então o cal ele já está salgado ali, então vai grudar todinho, né? O sapo ele come também a abelha, né? Então já ajuda. Aí seja o cal junto com sal. Cal junto com sal. E calcário também, você pode misturar o sal. Isso, Tá. porque também ajuda para a E formiga. a mesma não fugir. proporção. Mesma proporção. Falando em sapo aí agora, uma curiosidade, chegou um enxame lá na nossa garagem e aí lá tem bastante sapo, eu até dou nome para os sapos, né? Mas tinha um sapo que ele não saía de dentro da garagem, toda noite eu estava arrumando alguma coisa para guardando e tal, e ele já lá. E eu não estava entendendo por quê. Um dia eu fui buscar uns materiais na garagem, que eu chego lá, ele estava bem na frente do alvado comendo abelhas. Porque elas estavam bastante populosas, elas já estavam no alvado ali, e ele comendo abelha. Uma coisa assim, a gente não conseguiu registrar na hora, mas foi impressionante o sapo ali, já na frente do alvado, comendo as abelhas. Mais alguma pergunta, pessoal? Hilário? Não, tranquilo. Tranquilo? Shirley, deixa eu perguntar. Eu posso ter, igual no meu lá, igual tá aqui, eu posso ter uma fileira só para produção de própolis e do outro lado a produção de mel? Desde que você fomente um pouco o seu passo apícola, sim, porque senão você não vai ter esse resultado aqui que nós estamos falando. Se isso precisa ficar claro. Sim. Nós estamos com essa questão aqui. Poderíamos até, você vai ter um pouquinho de mel para consumo, quer tirar uns 2 quadrinhos desse para fazer um favinho, para ter lá, para oferecer para as pessoas, beleza. Mas vai entrar com alimentação, nós temos que deixá-las alimentadas.
Mas aí o seu pasto apícola ele tem que ser preparado também para isso. Muito embora você esteja em Mata Atlântica, a gente sabe das deficiências e da escassez no momento aí da falta de florada. E lembrando que o alecrim é aquilo que eu falei, ó, nós estamos entrando aqui em maio, né? Estamos já, primeira quinzena de maio, está tendo flor. Então a gente sabe que é uma alimentação mais completa, então a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade. A astrapeia deve ser plantado, conforme nós já fizemos o projeto, já direcionamos lá. Porque a astrapeia ela tem a fruta no inverno, então ela fornece alimento para a abelha no inverno, tá? É uma árvore grande e ela fornece muito alimento para a abelha, porque ela dá uns cachos bonitos. Além de ser ornamental, ele é benefício para a alimentação da abelha. Eu ia perguntar, a crotalária, ela é bom para o solo, o pessoal fala também para dengue, para libélula. Para abelha também é muito bom? Tudo que se tenha flor, que contenha néctar, pólen ou a resina, é excelente para abelha. Que não seja aquela lá que a gente tem que tirar, né? A flor do, né? Flor do fogo. Do fogo, como é que é? Fogo. O barbatimão, ele é prejudicial para as abelhas. Existem estudos relatando toxicidade, né? Uma outra, como que é o nome da outra lá, Daniel? Canifástula? Canafístula? Canafístula, salvo engano, é uma flor que dá amarelinha também, parece que dá um pólen tóxico para a abelha. A gente pode depois até pesquisar um pouquinho mais profundo, eu não vi nada por aqui ainda parecido com isso. Mas com essa florada, mas existem alguns lugares, se eu não me engano, salvo engano, Paraná, parece-me que tem encontrado essa, e Mata Atlântica também, dependendo das regiões. Mas a gente por aqui tem sempre acompanhado empregado meu. Aí? O que seria? Tirei aqui no alecrim, você plantou, tá grande, tem alguma preocupação agora? Carlos, nós vamos esperar agora a florada, porque a gente tem alimento ainda para abelha aqui, né? E aí a gente vai entrar com uma poda, da qual a gente não vai tirar, vamos ter que deixar 70% das folhas, porque as folhas fazem fotossíntese, né? E aí a gente vai aguardar a passagem do inverno e a entrada da primavera. Então a poda seria mais uma revitalização dela mesma, Isso, cara. tentar a gema apical ali para ela poder abrir mais os lados, né? Para poder ficar numa altura um pouco melhor. E aí ir acompanhando, porque como eu falei, nós plantamos há 1 ano e meio atrás, estamos aqui já coletando própolis, já com resultado, e nós vamos ter que ir fazendo o nosso caderno de campo na região, porque a gente não encontra apicultores, pelo menos eu não consegui encontrar ainda alguém que tivesse um campo formado com 7.000 pés de alecrim do campo. Nós plantamos 5.000 no primeiro momento e mais 2.000 lá no vale, depois você vai registrar aí, alimentação para elas. Então a gente vai ter que ir acompanhando isso e passando aí o resultado para o pessoal. Só lembrando, o alecrim é sol mesmo, né? Sol mesmo. Sol e vento ele gosta. E o pH ali, 4,5, 5, ele gosta de acidez também. Tá certo. Tá? Até por isso que o Japão não consegue plantar alecrim. Eles já tentaram de todas as formas cultivar o alecrim do campo lá, essa variedade, e eles não conseguem por conta da alcalinidade do solo. Por isso que a gente fala que às vezes o solo muito alcalino ou a água com pH muito alcalino também não seja boa para determinadas situações. A amora, por exemplo, a gente tem 5,5 de pH, o mirtilo 4,5, 5, e aí você pega o alecrim do campo também, que necessita de um solo mais ácido. Legal. Tá ok? Muito importante. Assim, que ela perguntou, eu falei que a rainha, ela solta o feromônio daquilo que mais precisa na casa. Exatamente, Isso. Mas as operárias, elas têm a função todas. Elas, depois do 21º dia em diante, elas vão buscar água, néctar, pólen e o própolis. Aí, por isso que nós explicamos, e o Rafael está coberto de razão, que dependendo da formação do subproduto que a gente vai precisar, vai pedir para elas, nós vamos formar a colmeia. Para quê? Para mel, nós vamos formar de uma forma que é o que nós formamos lá no seu caso, e com 6 colmeias, quantos quilos? 200 quilos de mel nós tiramos.
Se é formado para própolis, vai ter os rasgos, as aberturas, a rainha vai dar ordem, porque dentro de uma colmeia, quem dá ordem é a rainha. Então ela que dá o comando. Até porque, né, onde muitos mandam, ninguém manda coisa alguma. Um manda, obedece quem pode, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As abelhas vão trazer aquilo que a colmeia está precisando. Por isso que nós precisamos alimentar energeticamente, né, seu Garibaldi? Energeticamente e com proteínas a alimentação para elas, para que elas... nós estamos com proteína, nós estamos com energético. O que nós precisamos? Nós temos que buscar resina, então vamos buscar resina. Automaticamente é isso que acontece. Então, a comunicação e a inteligência desses insetos, gente, é surpreendente. Por isso que a todo momento a gente tem surpresas com ela. A todo momento, às vezes a gente está manejando ali, aconteceu alguma coisa. O Daniel, cadê? O Daniel tá lá, pegou uma colmeia, fez uma captura, colocou, estava numa caixa pequena, apertada, deu uma colmeia novinha para ela, do Alfavela, foi pro Alphaville. Elas foram embora dali uns dias, nem olharam para trás. Por quê? Talvez a necessidade delas não era aquela. Elas já estavam acostumadas de outra forma. E capturas geralmente são bem africanizadas. E a gente sempre fala o seguinte, por exemplo, eu jamais traria uma captura para dentro desse apiário. É uma boa orientação para o pessoal. Quem tem apiário de produção de mel, própolis, pólen, geleia real, apitoxina, seja lá o que for, fez captura, tem que ter um espaço de quarentena para poder fazer o tratamento contra a varroa, para poder fazer o tratamento de ácaros, de fungos. Como é que a gente faz tratamento? Aplicando o EM1, tá? Alimentação das abelhas, lá já nessa quarentena, entra com uma alimentação e renovação, já com o EM1 também no xarope energético. Por quê? Porque você já vai tratando as abelhas, você já vai eliminando os problemas que porventura venham a acontecer. Com a apicultura, gente, a gente sempre tem que estar um passo à frente. Por mais inteligentes que elas sejam, nós também temos a racionalidade. Por isso que chama apicultura racional, porque nós lidamos com ela de igual para igual. Nós temos que ter essa inteligência, porém, um passo a mais na frente. Sempre somos surpreendidos, sempre. Outra coisa, eu quero desafricanizar, eu tenho lá 30, 40 colmeias. Ou desafricaniza tudo de uma vez ou monta um apiário em separado para colocar, para desafricanizar. Por quê? Porque simplesmente se colocar junto num apiário europeias com africanas, elas vão atacar, vão usurpar. E aí a gente vai ter prejuízo, correto? Correto. Beleza? Então, mas assim, eu entendi que tem a rainha manda, é o comando lá na caixa. Exato. Agora, enquanto você aqui fora, de repente você pode ser a secretária que você vai dando os comandos para que a rainha entenda aquilo que ela tem que... Na verdade, ordenar nós podemos ser considerados como uma gestora. Sim. Como um gestor. Sim. Nós vamos observar o que elas precisam. Então nós vamos dar condições para elas, exatamente. Porque eu acabei entendendo o que é o própolis e como é formado. Tipo assim, o mel, a abelha vai lá, pega o néctar, vem cá e produz o mel. Certo. Como é que é o processo do própolis? Não é da mesma forma. Ela vai lá, vai coletar a resina. E vai vir e vai fechar aquelas frechinhas que estão ali paradas. Outra função do própolis é fazer asepsia nos alvéolos, para que a rainha possa fazer a postura. Alvéolos pode estar limpinho, branquinho. Se não tiver propolizado, a rainha não faz postura. Então, são coletas diferentes que a rainha direciona conforme a necessidade do enxame. Exatamente. Entendi. Mais alguma dúvida? Shirley, e o pinus, a árvore de pinus, ele não dá aquela resina? Ele tem a resina, mas ele não tem propriedades medicinais tão quão o alecrim do campo, que como eu falei acho que numa fala ali atrás, o alecrim do campo, gente, ele contém a propriedade, o artepelink C. Fizeram essa pesquisa, fizeram análise e descobriram essa propriedade, esse artepelink C. O que seria esse artepelink C? Numa linguagem bem simples para todo mundo entender. Ele é um
combatente de tumores, do câncer e preventivo também, tá? E aí tem várias outras informações lá que vocês fiquem à vontade para pesquisar, mas encontraram o ARTP Link C no alecrim, na resina do alecrim do campo. Por isso que o alecrim do campo e o própolis verde é tão procurado. Se o própolis natural já é um antibiótico natural, quer dizer, então você potencializa no sentido da colheita ser do alecrim, por exemplo, que já tem essa substância. Ele vai ter um atenuante a mais. Ou seja, um própolis diferenciado. Não que os outros, olha, precisa ficar bem claro, todos os própolis colhidos na natureza, na resina, pode ser no pinus, em qualquer outro lugar, ele vai ser sempre antioxidante. Ele vai ter sempre o papel, por exemplo, de limpar o sangue de metais pesados. Ele vai ter o papel de limpar as paredes, os alvéolos do nosso pulmão. Todos nós temos pulmões e temos alvéolos. O própolis, as substâncias, as propriedades dele servem para isso, para limpar aí esses alvéolos. Por isso que muitos de vocês devem ter ouvido falar que o consumo do própolis aí com essa questão da pandemia foi de excelente para o consumo. Por quê? Porque limpa, ele ajuda a prevenir e ajuda a combater, tá? Então todos os própolis são importantes. Existem regiões como o Paraná que não se vê muito alecrim do campo, mas o própolis deles são excelentes. O extrato de própolis dos paranenses são excelentes. Combate, eleva a imunidade, combate o resfriado, ajuda a limpar os alvéolos do pulmão. A diferença do alecrim do campo é que praticamente se regionalizou, a palavra seria essa, em Minas, porque eles começaram a perceber que elas coletavam essa resina e chegaram, já haviam estudos sobre isso, e aí ficou regionalizado. Por que não a gente não abrir essa regionalização, essa questão de georreferência para uma cidade como a nossa, Juquitiba, São Lourenço, o Vale do Ribeira, de uma maneira geral, tendo essa referência, porque aqui nós estamos falando de Mata Atlântica, nós não temos muito culturas para cultivar de maneira escalonada, tá, gente? Precisa ficar bem entendido isso. Podemos cultivar qualquer coisa? Sim, desde que adequado ao meio ambiente, à sustentabilidade, às condições, né, que o meio ambiente nos oferece. Nós estamos em Juquitiba, por exemplo, com a área de manancial, a área de APP, né, que é a proteção ambiental permanente, e área de manancial. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Criação de galinha, você tem um limite. Criação de gado, pode? Pode, tem um limite, tem que registrar na Casa da Agricultura. Qualquer tipo de coisa você pode fazer, nós somos livres, porém nós temos que respeitar as regras, as formalidades, as leis orgânicas do município e desenvolver qualquer coisa. Então por que não desenvolver uma apicultura, já que nós temos uma flora apropriada para isso? E temos também aí toda a condição. Nós podemos plantar alecrim, não vai prejudicar em nada, pelo contrário, nós vamos dar alimento não só para as nossas racionais, bem como para as abelhas também da mata, para as abelhas nativas. A gente acha muitas abelhas aí, jataís, mandaçaia, um monte de abelhas nativas também no nosso pasto apícola. Então nós estamos fomentando este pasto apícola. Entendi. Beleza? Entendi. Linha básica. Poderia ser colocada em meio ao Vem pra cá, seu garibão. em meio ao alecrim do campo, o astrapeia, o margaridão, o cosmos. Eu não digo... Esse aqui, por exemplo, eu não sei o que é, mas está bem florido no meio do alecrim do campo. Foi por isso que o Rafael fez a limpeza aqui dos corredores e manteve esse é arbusto que chama, não? É rasteiro? Não. Olha lá, ela tá ali, né? Tá Um ali. monte aí, gente. A gente não consegue identificar, seu Garibaldi, eu não saberia lhe falar qual é o nome dessa planta. Mas dá muito, nasce nativamente aqui e nós preferimos mantê-la porque nós percebemos, Porque é nativa. nós percebemos a presença não só das apis, como também das melíponas. Bacana. Então, se pudesse acrescentar astrapeia, cosmos. Então, a astrapeia, cosmos, a gente geralmente faz num sentido, por exemplo, de uma cerca, porque a astrapeia fica gigante,
E ela parece que precisa bastante luz, né? Ela Sol. precisa de claridade, bastante sol, né, para fotossíntese. Então a gente geralmente planta ela nas cercas, né, nas divisas. E o cosmos pode ser espalhado também. A gente está espalhando bastante cosmos, que agora é época também para poder estar fazendo esse tipo de semear, né? Mas todo e qualquer tipo de planta que a gente percebe a abelha indo, a gente tem que manter. Ela é benéfica, não significa que a gente vai entender, porque a gente não tem essa especialidade de entender de planta por planta. Ainda Cília, mais... a gente estava comentando ali quando eu cheguei que eu me surpreendi, eu não sabia, na braquiária, na floração, muita abelha. Tem alguma coisa científica? Tem o pólen. A braquiária ela tem um pólen excelente, por isso que ela é recomendada às vezes para alimentação, né, nutrição de animais também. As abelhas coletam o pólen barbaridade da braquiária, e nessa época está tendo bastante. Tanto é que lá, quando nós formos fazer o nosso registro lá, lá da propriedade São Camilo, vocês vão perceber que em alguns locais foi limpo, nos outros nós mantivemos justamente por observar que as abelhas estavam coletando pólen. Então a gente prefere que elas armazenem esse alimento. E falar em pólen, estão chegando com pólen ali, ó. Se você perceber, respondendo a pergunta da Jean, vamos lá. Essa colmeia, ela está trazendo bastante pólen. As abelhinhas chegam com bastante pólenzinho nas patinhas, ali entraram algumas, eu já percebi. E aí, o que acontece? Olha lá, ó, percebeu? Se você começar a verificar lá, ela vai chegando e aí ela vai trazendo. Algumas chegam sem o pólen na patinha, vai estar chegando com néctar ou com água ou com resina, algo do tipo. Mas o pólen, ele é muito... olha lá, entrou mais uma agora. É muito necessário, é a proteína para as abelhas. Assim como o néctar transformado em mel é o energético, o pólen é transformado, é como se fosse a carne para elas. Tá? Olha lá, ó, quanto pólenzinho chegando. É questão de observação. Elas estão chegando com bastante pólen. E é uma época que a gente pode entender que está bem frio, que já não tem muita florada. Ok? Olha lá, essas coisas, hein? Entrou e vai chegar mais. Nossa, mas elas são muito mansas em relação. Tô boba. Ô, Cília, lá tem muito coqueiro. E o coqueiro sai aqueles cachos. Sim. Então aquilo ali pode... Excelente. Então eu não preciso arrancar alguns não, porque eu estou limpando. Só mudar ele de lugar. Na verdade a gente nem recomenda, porque é muito alimento. Cada cacho daquele, se a gente parar para observar quando está cacheado, antes de vir as frutinhas, né? O jussara, no caso. Aliás, o jussara também nem pode, a não ser que seja para a gente se alimentar, nem pode ser retirado. E para tirar o açaí também pode ser retirado um cacho e mantido os outros. As sementes, E é alimento para os tucanos, para os passarinhos e tudo mais. Mas o pólen da jussara é excelente para a abelha. Eu não sei se é a jussara, mas você tem muito coqueiro. Todos os coqueiros soltam o cacho e eles vão soltar o pólen. Eles têm pólen danado. Mais uma vez, gente, tudo que tem pólen, néctar, que oferece pólen, néctar, resina, é importante para as abelhas. E o cicoqueiro, ele também floresce na época do inverno? Eu não sei lhe falar, os nossos lá já estão com frutas. Para temperatura, a umidade do ar, horário ali, né? Mas para que você diz? Isso, qual que é a sua preocupação aqui no caso? A nossa maior parte é a umidade. E a temperatura para ver, seria tudo, né, na verdade. Temperatura para ver o manejo das colmeias. Porque até uma certa temperatura não é aconselhável abrir, a menos de 18 graus. Então essa temperatura está excelente para o manejo. Então hoje está bom, né? 22 graus, 45 de umidade. A umidade está boa também. Está boa também, né? Aí já aconselho a você. Legal, Sim. Tem uma noção aí. Do manejo mesmo. E aqui? E aí o pessoal que acompanha o trabalho aí, né, de apicultura, hoje aqui é muito interessante essa questão do própolis, a questão do alecrim do campo, a questão das abelhas europeias, desafricanização, é muito assunto interessante, vocês têm que entender, pessoal. Vamos embora, segue grupo. Olha lá.
na mata e um uniforme diferenciado. Vamos embora. E a altura, hein? A gente tá com uma altura enorme aqui.